Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a parte de eletricidade, sobre a parte de física, né? E aquela parte muito utilizada em vestibular, quando a tensão é 110, quando é 220, o que é que muda no valor das correntes, nos disjuntores, o que é que muda no custo de uma instalação elétrica em 110, em 220, onde é que é melhor essa aplicação, e também falar um pouco porquê da utilização da alta tensão na transmissão de energia elétrica. Então, teremos dois blocos essa aula. O primeiro com relação à voltagem, 220 110, e o segundo com relação à parte da transmissão em alta tensão, tá? Em que caso é CA, em que caso é corrente contínua também. Você que perdeu a aula desse ano, perdeu a aula de anos anteriores, é só procurar aí no nosso blog, escolher, tem aula questões do Enem, resolução do Enem desse ano, do ano passado, resolvendo a prova de Química, de Física, de todas as disciplinas, bem como as questões de vestibulares da UFRN. Acessa aí, quem não tem computador, acessa na Lan House, né? Vai lá, escolhe a aula, o professor, a disciplina, tem aulas minhas e de alguns dos melhores professores aqui da cidade do Natal. Você pode twittar aí, me acessar aí, professor Luiz Carlos, no Twitter, no Facebook, tá? E colocar aí sua dúvida, sugerir algum assunto, tá certo? Fica à vontade, interage aqui com a gente e nos ajuda aí nesse aulão, tá? Beleza? Vamos então aí à primeira questão. Acompanha aí, vestibulando. Primeira questão. Os chuveiros elétricos de 3 temperaturas são muito utilizados no Brasil. Para instalarmos um chuveiro, é necessário escolher a potência do chuveiro e a tensão que iremos utilizar na nossa instalação elétrica. Desta forma, se instalarmos um chuveiro de 4.500 watts utilizando a tensão de 220 volts, nós poderemos utilizar um disjuntor que aguente a passagem de 21 amperes. Se quisermos ligar outro chuveiro de potência 4.500 watts em uma rede de tensão de 110 volts, qual deverá ser o disjuntor escolhido? Então, como eu disse, sempre vem essas questões de 110, de 220, e ele sempre pede aí essa parte de disjuntor, essa parte de corrente, de custo da instalação elétrica, onde é que a corrente é menor, maior. Então, nós vamos tirar todas essas dúvidas nesses primeiros exercícios. Vamos reler o problema e vamos para a solução. Os chuveiros elétricos de 3 temperaturas são muito utilizados no Brasil. Para instalarmos um chuveiro, é necessário escolher a potência do chuveiro e a tensão que iremos utilizar na nossa instalação elétrica. Desta forma, se instalarmos um chuveiro de 4.500 watts, utilizando a tensão de 220, nós podemos utilizar um disjuntor que aguente a passagem de 21 amperes. Se quisermos ligar outro chuveiro de potência 4.500 watts em uma rede de tensão de 110 volts, qual deve ser o disjuntor escolhido? Vestibulando, olha para cá, para cá, para cá. Primeiro eu quero que vocês observem o seguinte nessa aula. Ele falou que eu tinha um chuveiro elétrico que em 220 dava 4.500 watts. E pegou um outro chuveiro de 4.500 watts em 110 volts. Primeiro você tem que saber que os chuveiros são diferentes. Por quê? Porque se eu tenho um chuveiro aqui na minha casa, que eu liguei em 220 e está dando um banho na gente, se você pegar, se mudar para São Paulo, que lá é 110, você levar esse mesmo chuveiro e instalar ele lá em São Paulo, quando você ligar, ele não vai esquentar a água do mesmo jeito, porque ele foi feito para trabalhar em 220. Quando você liga ele em 110, ele vai ter uma potência menor, porque você não mudou nada nesse chuveiro, tá certo? Então, o chuveiro que está aqui dando um banho em você, água quente de 4.500 watts, e o chuveiro que está lá em São Paulo também dando água quente de 4.500 watts, dentro deles ocorre uma diferença. As molas são diferentes. Então o chuveiro que é feito para esquentar água aqui e o chuveiro que é feito para esquentar água em São Paulo são chuveiros que têm a resistência a molas diferentes, tamanhos diferentes, ok? Beleza, vestibulando? Então lembre-se disso, se eu levar um chuveiro do mesmo jeito daqui para lá, não vai funcionar. E se eu trouxer um que está esquentando lá em São Paulo e ligar direto aqui, ele vai esquentar demais ou a mola não vai aguentar e vai torar, porque a gente tirou de 110 e botou em 220, ok? Agora, eles têm a mesma potência, um chuveiro aqui funcionando bem e um chuveiro funcionando lá em São Paulo, de praticamente mesma potência, eles têm a mesma potência.
Agora, se você leva um de Natal, que foi feito para trabalhar em 220, e liga em 110, aí a potência dele vai mudar. Tá certo? Agora, o chuveiro que está funcionando bem em Natal em 220 e o chuveiro que está funcionando bem em São Paulo em 110, eles têm praticamente a mesma potência para esquentar a água, que é para isso que ele é feito. Agora, internamente, eles são diferentes. Por isso que eu não posso levar o mesmo chuveiro de Natal e ligar lá em São Paulo. Nós vamos fazer exercício aqui, mas você sabe, se eu quiser levar um chuveiro de Natal para ligar lá em São Paulo, eu vou ter que mudar essa mola, eu vou ter que abrir esse chuveiro, tá certo? E como a tensão lá é 110 diminuiu, eu vou ter que pegar esse chuveiro e torar a mola, na verdade, deixar só um quarto da mola, jogar a maior parte da mola fora e ligar lá em São Paulo. Aí ele vai render do mesmo jeito. Lembre-se que vocês viram aqui, o chuveiro elétrico, o que ele tem dentro é só uma mola. Acompanha aí na figura, aí na telinha, ó. Tá aí a foto de um chuveiro, tá certo? Ó, ele só tem uma mola, né? E observe aí que nesse caso só uma parte da mola está esquentando a água. É porque nesse caso está na posição inverno. Quando eu coloco na posição verão, aí liga as duas molas. Na posição verão, a mola é maior, tá certo? Na posição inverno, eu diminuo a mola. Se eu diminuo a mola, eu aumento a potência e essa mola esquenta mais. Parece o contrário, né? A gente pode imaginar que a mola maior vai esquentar mais, mas na verdade não. A resistência é inversamente proporcional à potência. Você tem que lembrar que potência é a tensão sobre a resistência. Quanto menor for a mola, maior vai ser a potência, tá certo? Então, quando eu coloco na posição inverno, eu estou ligando só um pedaço da mola. Então, se eu estou ligando só um pedaço da mola, a minha potência vai ser maior, significa, lógico, que vai esquentar mais a água e eu vou gastar mais energia, porque energia depende da potência e do tempo que o chuveiro permanece ligado. Quando eu estou no inverno, eu diminuo a resistência, diminuindo a resistência, eu estou aumentando a potência eu estou aumentando o consumo de energia. Por isso que não é bom tomar banho no chuveiro quente na posição inverno, porque gasta muito mais, ok? Então lembre-se disso, é para cá, vestibulando. Então vamos voltar ao nosso exercício, né? Lembrando que lá no exercício, acompanhe na telinha, olha o que diz. Ele tinha um chuveiro de 4.500 watts, a potência, em 220 volts, a tensão. E tinha um outro chuveiro de mesma potência, 4.500 watts, e ligou em São Paulo, 110. Então, como eu disse, são dois chuveiros diferentes com a mesma potência. É isso que ocorre na prática, tá certo? Lá em São Paulo eu tenho um chuveiro com a mesma potência minha, tá certo? Com tensão diferente. Aí o que é que acontece? Ele pediu o valor do disjuntor. Ora, o que foi que vocês viram em sala de aula? A potência é a tensão vezes a corrente. No caso de 220 volts, a tensão foi 220 volts, minha potência é 4.500. Quando você dividir 4.500 por 220, essa corrente aqui vai dar 21 amperes, tá certo? Então você vai botar que disjuntor para proteger esse chuveiro? Um disjuntor que aguenta essa passagem de 21 amperes. Aí lá no vestibular você vai ter a opção 20, 25, 30. Aí você vai escolher que disjuntor para proteger o maior, o primeiro maior que tiver. Então maior que 21, o primeiro que tem aqui pelas opções que eu coloquei é 25 amperes. Então você vai comprar um disjuntor de 25 amperes para proteger o seu chuveiro, tá certo? Se tivesse um de 21 amperes ou um de 22 amperes, você pegaria o maior, o mais próximo, ok? Então é assim que eu calculo a potência. Aí ele disse o seguinte, e se esse chuveiro tiver um outro chuveiro com essa mesma potência, tiver lá em São Paulo, aí você vai fazer a mesma fórmula, P é igual a V vezes I. Lá em São Paulo a tensão é 110, tá certo? A potência ele disse que era 4.500, tá? Aí você vai dividir 4.500 por 110, você vai encontrar aí uma corrente em torno de 41 amperes, aí você vai ver qual é o disjuntor que tem. Pelas alternativas que tem, né? A letra A, 21 amperes, a letra B, 25 amperes, a letra C, 45 amperes. Como você achou que a corrente que passa é 21 amperes, você vai pegar a primeira maior, que seria 45 amperes. Então, a resposta aí seria a letra C, ok?